Boa noite, eu sou Lama Kunzang, Pascal Trefengui, a pessoa que a Globo chama de golpista com ficha criminal, gigante, nunca vi, a pessoa que matou seu marido. Na verdade, meu marido foi matado pelo seu irmão e um rapaz que fiz para ele, que está agora na Polônia. Todo mundo sabe isso no Luxemburgo. Eu fui acusado pelo próprio policial civil que foi envolvido dentro do crime. Ele estava em carga das investigações, ele protegeu meu tio, o irmão de meu marido, e o polonês que matou. Não tem nenhuma pessoa que não sabe isso em Luxemburgo, porque eu publiquei 2 livros, eu sou muito famoso na Europa. Só o que aconteceu é porque o pedocriminal, ladrão, golpista, Raymond Witkowski, e com a prostituída que entrega crianças dentro de redes pedocriminais em Ipanema, está falando isso na polícia, no show fantástico, e porque com o advogado e com o policial. Já esse policial ele tem uma ficha criminal muito grande, já ele tem uma cara de criminal com sífilis, o jeito que eles toma fotos com uniformes de nazista. Esse policial está envolvido em bastantes crimes. Ele está aqui na 42DP porque foi pago lá para ficar lá. Ele, bolsonarista, saiu quase prisão porque estava envolvido em crime de compra de votos, crimes eleitorais, assédio moral, bastante coisas. Então, uma ficha criminal gigante, e na verdade qualquer pessoa pode ver que quem tem a cara de criminal é esse rapaz. No satanismo é muito clássico, se chama inversão acusatória ou acusação inversa. O advogado, todo mundo sabe que ele foi procurador do estado do Rio de Janeiro, mas poucas pessoas sabem que ele tem um passaporte português, e quando ele foi envolvido dentro de crimes, ele ameaçou o estado do Rio de Janeiro de fazer cair todas as proceduras policiais em caso que ele podia ter um problema. Já também ele foi a pessoa que entregou uma lei que voltou Bolsonaro, na lei de anistia, que faz que as pessoas que jogam dinheiro fora do Brasil podem trazer esse dinheiro de volta do Brasil, pagar uma multa e não se justificar da origem do fundo. Só esse advogado, ele quer me ensinar a lei, mas a lei que ele escreve é uma lei de lavagem de dinheiro, uma lei de bandido e de criminal. Só que aconteceu é que em 2019 eu fechei esse projeto. Em 2020, o Raymond Witkowski, ele chegou. Eu fiquei muito doente, porque eu fiz muitos esforços para esse projeto e outros projetos. Estava abrindo 3 templos. E eu sofri um câncer. Eu tive que ir no hospital. Eu coloquei uma colostomia já anos atrás, mas eu tive que reoperar. Eu tenho 25 horas de operação cirúrgica. E passei por um momento muito difícil na minha vida privada como para a minha saúde. Só então, eu deixei o Raymond, em dezembro de 2020, administrar todo o projeto de condomínio, o restaurante e o templo. Eu fiquei mais doente e eu fui no hospital. Meu sangue foi analisado e foi avisado que eu estava totalmente cheio de remédios e de drogas. Só tomei a decisão de me curar, de ir embora da minha casa. Eu deixei o Raymond e sua esposa dentro de minha casa com minha tia de 90 anos. Eu fui avisado por uma amiga, uma estudante, que ele estava conspirando para me matar, que ele estava maltratando minha tia e que ele estava roubando milhões no cofre forte da CNPJ. Só eu tomei a decisão de voltar na minha casa, expulsar ele em junho de 2022. De 2021, eu não tive nenhuma notícia dele, mas ele sempre me assédio dentro de rede social, publicando que eu tenho uma ficha criminal. Na verdade, não tem ficha criminal, tudo isso é um policial de Luxemburgo que entregou uma ficha criminal falsificada para me prejudicar, foi uma vingança. Ele tentou me matar, ele me envenenou, ele tentou pedir totalmente o controle, ele tentou me roubar todos os meus bens e os bens de minha tia de 90 anos, ele me assediou, eu sofri agressão, tentativas de homicídio, ele me roubou 2 carros com cúmplice,
Meu outro sócio foi roubado de 12 carros. Eu tive 3 intrusões dentro de minhas casas, em meu templo, e por o total eu perdi 2,4 milhões de reais. Esse Remonge que me roubou e que me golpeou. Agora, para se proteger com um delegado corrupto, pagou pelos policiais de Luxemburgo, um advogado implicado em crimes muito pesados, e esses 2 ex-sócios que tentaram me matar depois de me golpear, eles vão do Fantástico para me acusar e tentar de fazer uma bagunça pública, bagunça toda a zona mediática. Eu tomei a decisão de não entrar em justiça contra ele, porque eu dou meu perdão. Mas eu perguntei a ele de ir embora da minha casa, ir embora do meu templo e ir embora da minha CNPJ. Finalmente eles deixaram as cotas deles, porque eles estavam os 2 meus principais sócios. Mas antes de ir embora, eles tomaram a decisão de me matar. Eles não conseguiram. Depois eles tomaram a decisão de me assediar nos mídias, não do. Depois na justiça, não do nada. E agora eles estão na televisão com um dos policiais os mais corruptos do Rio de Janeiro, que tem bastante problema com o PT. Acho que com a volta de Lula, ele tem que realmente se preocupar de o que vai acontecer para ele, porque ele vai ir à prisão, e acho que ele sabe tantas coisas, ele vai tentar negociar com a Polícia Federal, e acho que ele será matado pela própria máfia milha, a própria milícia de Bolsonaro pelo Rio de Janeiro, porque esse delegado está envolvido em bastante crimes e foi avisado por autoridades superiores do Brasil dentro do ministro. O advogado também, ele tem problema na Europa, ele tem problema ligado com menores de idade. E ele também está envolvido em lavagem de dinheiro. Temos uma lista de 13 contas dele em Luxemburgo. Ele ajudou bastante brasileiros ricos a fugir da Receita Federal e organizou, na verdade, evasão fiscal e depois anistia fiscal. Essa quadrilha, porque são quadros, são os piores criminais do Brasil, e eles tentarão manipular o povo, exatamente como faz o Jair Bolsonaro, que se chama em favor do aborto quando ele está com a esposa e tenta matar a criança na barriga dele, mas depois, quando ele está com pastores evangélicos, ele chama que ele está aqui para proteger a vida. Ele não quer vacinas, mas ele recebe dinheiro de laboratórios. Ele se fala de Deus, mas ele entrega o Brasil a satanistas dentro de um grupo de maçons ingleses. E ele se fala honesto, ele está envolvido em um caso de um escândalo de imóveis muito sério e pesado. Sabemos tudo que toda a família de Bolsonaro vai à prisão depois das eleições. Ele falou, ou eu vou passar para o outro lado, ou vou ganhar essa eleição, ou eu vou à prisão. Na verdade, ele vai fugir, porque todo mundo sabe que ele, quando ele foi nos Estados Unidos, os meses passados, ele encontrou um brasileiro que é muito próximo de um amigo meu, que é o filho do príncipe da Dubai. E já foi organizado lá um apartamento para Jair Bolsonaro. Ele quer fugir e se esconder na Dubai, porque com certeza total o Lula, que é um verdadeiro homem de Estado, que foi confrontado com juízes corruptos, que foi prisão, mas que finalmente foi declarado inocente, como eu, sofreu exatamente a mesma coisa. Ele é uma pessoa de Deus, eu sou uma pessoa do Buda. Ele poderia gerar uma guerra civil, o Lula não fez. O Bolsonaro, ele tanto gerar uma guerra civil, ele nunca irá na prisão, ele nunca vai se matar, nunca ele vai ser presidente, porque ele é covarde. Ele aproveita da indolência, ele manipula o povo já há um bom tempo, como ele manipulou o exército, como ele manipulou a política, e agora ele vai fugir porque ele é um fujão. Radhe Krishna, Krishna Radhe Radhe. Radhe Krishna, Krishna Radhe Radhe. He bolo Radhe Krishna, Krishna Radhe